Olá, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai começar nosso primeiro talking no projeto E360 Talks e a gente tem o prazer de receber o Leno Almeida. Ele é gerente comercial e de marketing da Unimed Litoral e vai bater um papo conosco hoje para falar sobre gestão comercial. Leno, seja muito bem-vindo. Diane, um prazer enorme mais uma vez, né? Estar participando de um bate-papo com vocês, de um assunto tão gostoso como é vendas, né? Um abraço para você, para toda a equipe aí da E360. Sempre é muito bom aí estar trocando esse tema junto com vocês. Muito bem. O que a gente fez, Luna? A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, porque o assunto, né, sempre dá muito o que falar. Tem muita gente querendo saber sobre a carreira de vendas, tem gestores querendo saber como tratar certas situações, e a gente fez, então, essa caixinha, tá? Eu vou te fazer nossas perguntas aqui, vou te trazendo, e a gente vai conversando, um bate-papo mesmo, né? Traz tuas opiniões, tuas práticas, o que tu faz no dia a dia de mercado, né? Que, na verdade, Legal. é isso que vale a pena, né, Heleno? É o nosso dia a dia de mercado mesmo. Deixa eu só... Peraí, ok. Não. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu foi... Vamos lá. Como manter a equipe comercial animada? Animada? Isso é um dos maiores desafios, né? Mas eu acredito, Diane, eu acho que a nossa conversa, nosso bate-papo, ele vai em torno de escolhas, né? E quando a gente se propõe a trabalhar com vendas, a gente está disposto a tratar com pessoas. Então, gostar de pessoas é um pré-requisito, né? Não adianta eu querer trabalhar com vendas se eu não consigo me relacionar com as pessoas. Então, a motivação, a animação de times de vendas vem muito do resultado, dos seus objetivos. Eu acho que o papel do gestor nesse ponto, ele é importante, sim. Tem muitos livros aí, cursos, palestras que a gente assiste, que a motivação é de cada um, que o gestor ele pode ser um cara proativo, mas também ele pode não ajudar muito nesse ponto, né? Mas eu acho que cabe ao gestor conhecer a sua equipe na íntegra. Eu acho que o vendedor em si, a gente precisa conhecer desde o porquê, como é que ele caiu nesse mundo louco de vendas, né? Como é que ele não caiu aí por acaso. Ele tem um dom, ele tem um talento, né? Então, descobrir quais são os porquês de cada um da sua equipe faz muito sentido para você poder ajudá-los a direcionar eles no melhor caminho. Então, cabe ao gestor saber características, gostos, desejos, mas principalmente sonhos e objetivos de cada membro da equipe. Com isso, a gente vai conseguir conduzir eles no dia a dia em busca do resultado. E a gente sabe que vendas hoje, o resultado traz um retorno financeiro para todo mundo e que possibilita eles alcançarem esses porquês, seja uma faculdade para um filho, seja um apartamento novo, uma viagem, enfim, cada um tem o seu sonho. Eu acho que cabe ao gestor, para manter a equipe motivada, entender o porquê de cada um de estar fazendo o que está fazendo, como cada um chegou até esse momento de vida e de carreira, e como que a gente vai fomentar para que os sonhos deles aconteçam. Eu acho que parte desse princípio, sabe? Entender a diferença de cada um, né? A gente tem muita personalidade diferente, personas diferentes dentro de uma equipe de vendas, né? E eu acho que cabe a nós, lideranças aí, fomentar e instigar o lado positivo de cada um, porque todo mundo vende, gente. Independente da profissão, todo mundo é vendedor. Se nós olhar para o lado aqui, de onde a gente está sentado nesse momento, Gianni, quem está nos assistindo também, olhar para o lado, desde a cadeira que a gente está sentado, a mesa passou na mão de algum vendedor. Então, acho que faz muito sentido as pessoas começarem a olhar para dentro de si, para poder buscar essa motivação, porque a gente negocia o tempo todo. Eu acordei hoje, 5:30 da manhã, negociando comigo mesmo para ir para a academia, frio e chuva aqui. Então, é uma venda constante, diariamente, em casa, com a esposa, com os filhos, enfim, a gente está sempre negociando. Então, acho que a motivação vem de saber de o que cada um espera com essa profissão, qual é o sonho, qual é a meta de vida, e poder ajudá-los, de certa forma, a chegar nesses objetivos. Acho que as ferramentas de feedback ajudam bastante, né?
Tu tem uma Mas prática do teu dia a dia, assim, que tu, com os feedbacks, como é que tu trabalha? o que as corporações, as empresas, e aí falando de operadora de saúde, tem uma metodologia. Tu tem que dar o feedback a cada 12 meses. Feedback trimestral, semestral, depende da metodologia da organização. Cada uma tem a sua e eu respeito e pratico conforme a empresa está pedindo, né? Mas eu acho que em vendas, vamos lá, é uma profissão que o vendedor ele leva muito não durante o dia. A gente toma de 10, 20, 30 não por dia. Então, chega ao final do dia, essa pessoa está esgotada. Parece que nada vai dar certo. E no outro dia tem que levantar da cama, botar a sua melhor roupa e voltar para o trabalho e começar tudo de novo. Então, eu acho que esses momentos entre gestor e equipe, ele não pode já acontecer só porque a empresa tem uma regra. Ela tem que acontecer quinzenalmente, mensalmente. Então, eu tenho uma prática, isso exclusivamente minha, de a cada quinzena fazer uma reunião com a equipe, colocar todo mundo numa sala e nós temos aquele momento de quase uma hora de descontração, assim, de entender como é que foi a semana, como é que foi o mês, como é que está a vida de cada um. E depois eu tenho um momento individual com eles para poder entender também momento de vida, de carreira, família, envolve tudo. Não adianta a gente pensar que a gente, gestores, hoje em dia, a gente vai poder conduzi-los enquanto profissionais das 8 às 6 da tarde, de segunda a sexta. Impossível. O lado pessoal, ele interfere muito nessa questão emocional do vendedor. Então, a gente precisa, além de gestor, ser amigo. Eu acho que isso é um ponto de constância. Eu acho que a conversa, principalmente para nós que gostamos de falar muito, ela é muito bem-vinda nesse modelo de feedback que eu adoto. Assim, eu acho que dá muito resultado. Eu tenho uma prática aqui, porque a primeira semana do mês para nós é mais tranquilo, né? Uma prática que é a primeira sexta-feira do mês, a gente toma café da manhã todo mundo junto. E aí a gente faz um horário diferenciado, a gente sempre sai do trabalho, a gente não fica no escritório. Então a gente, né, cada um leva alguma coisa para o café, a gente toma café todo mundo junto, vai com uma roupa descontraída para tirar aquela nuance de trabalho. E aí lá a gente faz algumas ferramentas, algumas dinâmicas de vez em quando, porque é bacana também, né? Se conhecer a equipe, forças, fraquezas, enfim. E aí faz também esse momento de ócio criativo, né? Que é Sim. conversar, falar da família, falar de sonho, falar de tudo. E é tão legal. Nossa, eu acho que faz toda a diferença, toda a diferença. Você acaba conhecendo mais as pessoas e podendo ajudar elas. Então, eu acho que faz muita diferença, até para nós, como gestão, saber que você está fazendo a diferença na vida de alguém. É E eu acho que família, né? é isso que me motiva muito hoje. Olhar para as pessoas que passaram nas minhas equipes e saber como elas chegaram até ali e como elas estão hoje. E ainda o quão vão crescer além disso. Então, acho que a motivação de um gestor, ela parte muito desse princípio de satisfação em saber que você está fazendo bem para as pessoas e mudando a vida dela. Né? Ai, é ótimo. Então vamos para a próxima. Tem um colaborador que não gosta de participar de eventos do setor. O que fazer? Sempre tem, em todo Sempre. lugar, não é só no Sul. Gente, é um desafio. Como eu falei, pessoas, a gente vai encontrar todos os perfis, todos os gêneros, enfim, a gente acaba tendo que ter uma adaptação em tratar cada um com as suas diferenças, né? Então, eu acho que é um desafio, sim, do gestor, mas quando essa pessoa que ela não é tão engajada, ela não gosta muito de participar, a gente precisa conhecer ela, entender por que disso, né? Então, quando você consegue ultrapassar essa barreira do profissional e entender sua história, e eu acho que isso faz muito sentido hoje em dia, conhecer as pessoas não é conhecer só das 8 às 6, como eu falei no início, é conhecer sua história, onde é que você nasceu, o que trouxe você para cá, para a Unimed hoje, né? Então é muito bom quando você começa a ter essa linha do tempo desenhada, você vai começar a entender perfis de uma outra forma. E você vai ver que aquela pessoa, ela não participa, muitas vezes não é nem por mal, é porque é uma coisa dela, ela não quer isso, sabe? Ela não gosta.
Mas o que é o trabalho do gestor? É tratar na sua individualidade, mas também proporcionar momentos em que as pessoas gostem de estar naquele ambiente. Vou te dar um exemplo, tá? A gente tem um encerramento do time de vendas, mas tem toda uma parte, porque para que o vendas rode, tem todo um apoio administrativo, tem toda uma galera que trabalha para aquela engrenagem girar. Poxa, eu vou fazer um evento de final de ano e vou levar só os vendedores para comemorar o resultado, premiar o campeão de vendas? Óbvio que não, eu vou levar toda aquela família, é um time. Um time de futebol, por exemplo, de basquete, ele não funciona só com quem está dentro de quadra. Tem todo um suporte aí para que as coisas aconteçam. Então, não adianta, a gente não vai ser forçando, não vai ser obrigando. Eu adoto aqui uma prática, eu sou muito parceiro, assim, a empresa sempre tem uma regra em relação à folga, a banco de horas, enfim. Eu tenho uma regra minha, que eu acabo adotando, e até já compartilhei, acho que com você, Jenny, lá em 2019, no PNDM, que é dar folga para as pessoas em datas especiais, comemorativas, e que representam para ela uma certa importância, não só no seu aniversário, mas no aniversário de um filho, aniversário de casamento. A gente proporcionar a ela esse momento faz com que ela tenha um engajamento muito maior com a sua empresa, principalmente com a sua liderança, e saiba que quando você fizer um pedido para algum evento, poxa, ela não vai dizer que não para você, porque ela está engajada, ela está envolvida com o processo, envolvida principalmente com o time. Então, quando você começa a tratar as pessoas de forma individual, respeitando os gostos e desejos de cada uma delas, elas vão te reconhecer lá na frente e vão participar sim. Não adianta ser algo no piloto automático, algo obrigado, porque não vai funcionar. E até tinha uma pergunta, assim, que perguntar, equipe de apoio participa de eventos de venda? Eu super concordo, né, eu acho que Óbvio, é uma nossa. família, né, participa pai, mãe, filho. E eu vou te falar assim, ó, os melhores vendedores que eu tive, eles não começaram vendendo, eles começaram no apoio, se desenvolvendo, aprendendo nos bastidores, tomando gosto por esse processo e se tornaram ótimos vendedores. E hoje aí estão com carreira de vendas aí dentro seja no sistema de saúde, seja fora, estão aí muito felizes com a carreira de vendas em função de ter vivenciado esse dia a dia dos vendedores. É bom, né, é bom É ter essa ótimo. experiência, acaba se tornando um vendedor completo, né. Inclusive tem uma pergunta que fala aqui: "Como encontrar um bom vendedor?". Essa dica eu também quero, porque eu estou procurando. Então É. como é que a gente encontra um bom vendedor? Quais são as características? O que que tu acha que, bate o olho, esse é um bom vendedor? Hoje, como qualquer organização, tem os processos de gestão de pessoas, DHO, chame como for, em qualquer parte do Brasil, aí essa parte de seleção, né? GUP, Tem meu seus, Deus, 9 é, 9 etapas. é, passa por um monte de processos, etapas, enfim. Particularmente, o nosso segmento, agora falando de plano de saúde, ele é um segmento que tem que ter um conhecimento técnico. Por mais que você venha da área de vendas e você vem para aprender esse segmento louco, que a INS acaba mudando a cada 15 dias, muda uma RN Todo aí. dia, né. Então, é complicado, né? Você deixar no piloto automático sobre responsabilidade de uma psicóloga, de uma empresa, de um DHO, de uma gestão de pessoas, selecionar alguém por uma atividade tão complexa quanto a nossa. Então, isso é o comum, é o que as empresas normalmente fazem, delegam para o DHO, para a gestão de pessoas, fazer esse processo, mas eu sou a favor ainda de ir em busca, sabe? Toda vez que eu entro numa loja, ou vou para o shopping, ou vou, sei lá, almoçar no restaurante, eu vejo aquelas pessoas atendendo as outras e não precisa nem ser um vendedor, pode ser um garçom, mas eles atendem de uma maneira que eles te encantam, assim, que eu já cansei de deixar o meu cartão para as pessoas, assim, cara, você está feliz? Se não tiver, me liga, vamos conversar para a gente poder, quem sabe, trazer uma oportunidade de trabalho para você e te apresentar um novo ramo. Então, eu sou muito a favor dessa captação, sabe? Você sabe como você gosta de ser atendido. E tem pessoas que te cativam, assim. Percebe como tem pessoas aquelas que te atendem mal, elas te marcam. Mas aquelas que te atendem bem também, que fazem um pouquinho mais do que deve, essas pessoas são diferentes. E essas pessoas, sendo bem desenvolvidas, elas vão agregar muito para o teu time. Então, eu acredito, sim, que tem como buscar
no mercado aí bons profissionais e, obviamente, ajudá-los a se desenvolver, né? Falando em vendedor, uma pessoa fez a seguinte pergunta: a roupa impacta na hora da venda? Eu sou suspeito em falar porque eu prego muito isso, sabe? Aprendi muito aí também sobre isso, sabe? Eu acho que a nossa aparência, ela é um cartão de visitas, assim, a primeira imagem é a que fica. A comunicação não verbal, né? Comunicação não verbal, postura corporal, ela é muito importante. Teve um episódio, uma vez, que eu fiz um curso de personal style na época, onde ele me disse que por que a gente tinha que trabalhar de terno e de gravata? Pô, vendedor de plano de saúde, trabalhando de terno e gravata, por quê? Aí ele colocou o seguinte exemplo: quando você vai num casamento e você é padrinho daquelas pessoas que vão casar, você vai com seu melhor terno, a sua namorada, a sua esposa, ela vai para o salão, se produz o dia todo, para à noite estar naquele momento com a sua melhor roupa, com o seu melhor traje, com a sua melhor apresentação para aquelas duas pessoas que vão casar, porque elas são pessoas extremamente importantes na sua vida. E para o vendedor, quem é a pessoa mais importante no momento da venda? É o cliente. Então, como é que eu não vou me apresentar da minha melhor versão para ele? Então, a roupa, para mim, tem um papel fundamental, não é um fator, obviamente, decisivo, mas eu não digo nem a roupa, eu digo não adianta eu estar bem vestido, com uma roupa bacana e o cabelo todo espaventado, sem maquiagem, o homem com uma mão suja, enfim, né? Eu acho que essa postura, ela influencia, sim, principalmente ligada ao teu produto ou serviço que você vende. Como dar feedback para um vendedor que não bate meta há 6 meses? Bom, eu tenho uma prática aqui, e é uma questão pessoal minha, né? Mas se valer de dica, eu vou deixar para vocês aí. Eu avalio o resultado do meu time nessas reuniões quinzenais. Eu não deixo virar um mês para dizer não consegui. A gente tem que sentar dentro do mês, ver o que está faltando e o que eu posso ajudar eles para que dentro daquele mês a gente consiga recuperar o número. Porque, de certa forma, o que a maioria dos gestores fazem? Virou um mês, você não conseguiu seu número esse mês, e aí corre para recuperar o atrasado depois. Então, eu sou da dica de senta dentro do mês, tenta a cada 10 dias, 15 dias, ver o que está acontecendo, ver qual que é a previsão de venda para poder, de alguma forma, ajudar. E quem sabe, dentro da carteira daquele vendedor, criar mecanismos. Talvez uma campanha de consulta exame simples para a carteira dele, para os negócios dele, enfim, tem vários mecanismos aí, junto em visita, dá para fazer várias situações, mandar mais leads para ele daquela semana, buscar um banco de dados, enfim, a gente vai criando alternativas. Então, eu sento com eles dentro do mês, mas avalio também o resultado mensal, mas eles são mensurados e o resultado deles é por trimestre aqui. Eu acabo fechando por trimestre. Obviamente que avalio mês a mês, mas no trimestre encerra para nós te avaliar, vendedor. E aí a gente vai olhar, por que trimestre? Muitas vezes eles saem de férias, ficam lá 20 dias fora, e acaba impactando aí no número do trimestre. Então, eu acabo fechando no mês, acabo fechando o trimestre e avaliando o desempenho por trimestre. O primeiro trimestre, eu fiz a minha parte de sentar com eles dentro do mês, de ajudar, de mandar lead, de fazer, criar alternativas e soluções para que ele conseguisse o número. Pode não ter conseguido no primeiro mês, mas no segundo ele recuperou e no terceiro, beleza. Mas não conseguiu a meta no primeiro trimestre, vamos sentar, vamos fechar o trimestre e vamos conversar o que deu certo e o que deu errado. E aí entra a questão do feedback. Agora, lá no sexto mês, você repetiu tudo isso, ajustou e afiou o machado ali no final do primeiro trimestre. E no segundo trimestre se manteve dessa forma, aí a conversa começa a mudar, porque você precisa sentir se é uma questão técnica do vendedor, que ele não está conseguindo tecnicamente, você precisa ajudá-lo a se desenvolver, oferecer cursos, treinamentos. Se é uma questão de, bom, eu não gosto do que eu faço, e pode ser, não tem problema, não me descobri, comecei, precisava trabalhar e estou no lugar errado, você vai avaliar junto com ele. Mas eu acho que a conversa é o que norteia tudo. É muito difícil dar um feedback para uma pessoa que não tem resultado. É muito fácil elogiar quem está na frente. Mas eu acho que cabe ao gestor parar a cada 15 dias para fazer essa conversa individual, fechar um mês e a cada trimestre.
não vai ser surpresa para ele se lá no segundo trimestre ou no terceiro trimestre essa relação não continuar, porque você fez tudo o que você podia. Então, a própria pessoa ela se sente acolhida quando você trabalha dessa forma. Particularmente, eu nunca tive problema com desligamento, com pessoas que pediram para sair por causa disso. Porque eles entenderam que a gente fez de tudo o que podia, a empresa deu suporte, o meu gestor deu suporte, mas realmente eu não estava me encontrando nessa atividade. E não tem problema, pode ser uma ótima pessoa para desempenhar ou vender até um outro produto, né? Mas é importante deixar esse feedback constante, sempre. Que, na verdade, quando tu vai fazer desligamento, a pessoa já sabe, né? Já tem todo o histórico, não é uma surpresa para ela, às vezes, né? Então, ela já... Que nem demissão, né, Jane? Não pode ser surpresa. E não tem esse choque, né? Então, acaba sendo bastante fluido e bastante transparente, né? Porque sempre fazendo desligamento é uma coisa, é um ponto crítico, né? Porque tem gente que leva para o pessoal, não entende que é trabalho, né? Tem gente que leva e na rua se te encontrar na rua, te detesta. Então, essa questão dos feedbacks ali, né? 6 meses, eu acho que é muito tempo até para sentar e conversar. Pô, 6 meses sem bater meta, para mim já é um sinal bem grande vermelho. Pera, tem alguma coisa acontecendo aqui de errado e tu não pode esperar, né? Mas não dá. Problemas têm que ser resolvidos também, né, Helena? E normalmente o papel do gestor, eu vejo por mim aqui, eu tenho responsabilidades perante toda a empresa. Então, eu tenho indicadores estratégicos da empresa que são de minha responsabilidade e que envolve, por exemplo, o PPR de todos os quase 2.000 colaboradores que a gente tem. Então, imagina eu não dar atenção para isso porque eu sou amigo do vendedor e tudo bem, ele não bater meta e não conseguir seu resultado. Não funciona assim. A gente precisa estar alinhado num propósito, ele precisa ter em mim uma pessoa que vai ajudá-lo de todas as formas possíveis, mas boa parte do trabalho, para não dizer a maior parte dele, parte dos seus desejos, dos seus sonhos e dele correr atrás dos seus objetivos, né? Transparência, né? Bastante importante. Vou juntar 2 perguntas aqui porque elas se conversam, tá? Um foi de um vendedor. Eu não gosto de prospectar. O que eu faço? Ai, meu Deus. A segunda é também de vendedor. Qual a rotina que eu devo ter para vender mais? As 2 estão amarradas. Eu acho que uma complementa a outra. A primeira responde a segunda, né? Na verdade, assim, não gostar de prospectar não sei quem perguntou, mas diz para ele que ele não está sozinho nessa. A maioria das pessoas mais interessantes que eu conheço em vendas, elas não gostavam de prospectar, mas elas aprenderam a prospectar, e isso tem uma grande diferença, porque você pegar o telefone, você entrar num estabelecimento onde a pessoa nunca te viu na vida, ou ligar para alguém, do nada oferecer o teu produto e serviço, a gente tem essa imagem, porque o nosso telefone hoje em dia toca direto, né? Seja banco, seja contact center de alguma loja, e muitas vezes eles ligam em horas muito inapropriadas, né? A gente tem reunião, está no trabalho, enfim. Então tem essa imagem de sermos chato até, vamos pensar assim. Mas eu acho que a abordagem no momento da prospecção ela é muito importante. Você precisa desenvolver o seu vendedor para que ele não seja inconveniente. Ele saiba abordar o cliente, saiba ligar, saiba o momento certo de falar. Então, quando eu cheguei aqui, eu proibi literalmente os meus vendedores de segunda-feira de manhã, antes das 9 horas, ligar para alguém. E na sexta-feira de tarde, depois das 3, não me liguem para ninguém, gente. Porque as pessoas já trabalharam a semana toda, elas estão com a cabeça no relógio para ir embora, pensando na família, no que vão fazer no final de semana. Elas não querem prometer, comprar, ouvir nada nesse momento. Então, isso é uma coisa minha, para pessoal. Então, eu orientei eles assim. Agora, o resto da semana, não. Gente, a gente precisa prospectar. Não gostar de prospectar, tudo bem, mas eu preciso. Para minha atividade, é essencial para que eu tenha uma performance maior a prospecção. Se eu depender daquele lead que a empresa vai me mandar, eu não vou ter o resultado que a empresa espera de mim e muito provavelmente eu não vou conseguir chegar lá nos meus porquês, nos meus objetivos, nos meus sonhos, nas minhas metas. Então, a prospecção ela faz parte integrante de uma rotina de venda.
E já a segunda pergunta ali, em questão de organização, de como é que eu faço, tudo tem a ver com gestão do seu tempo, né? A gente, hoje, e na minha época, quando eu comecei, o celular, ele não tinha WhatsApp. Olha como eu sou antigo, né, Diane? Meu Deus do céu. Não Hoje em revela a dia, com o idade. WhatsApp, tudo facilitou muito, né? Mas na minha época não tinha, era SMS e celular para dizer, para ligar, não tinha como se comunicar de outra forma, ou e-mail, né? Então nós tínhamos vamos dizer assim, as redes sociais também não eram tão fomentadas como é hoje. Era uma fase diferente. Hoje em dia eu vejo que a gente perde muito tempo, e eu me incluo nessa também, a gente perde muito tempo em rede social, entre aspas, né? Se eu uso elas para o meu negócio, ótimo. Mas se eu uso elas para passar o meu tempo, porque nesse momento eu não tenho o que fazer, ela acaba sendo um problema. Então, essa gestão do tempo para o vendedor ela é importante nesse sentido, de ele poder se organizar. Eu lembro quando eu comecei, e eu tento passar isso para minha equipe, eu sempre me preocupava com a agenda da semana que vem, da semana que vem e da semana que vem. Então, eu trabalhava aquela semana para encher a agenda da semana que vem. Então, eu sempre fazia isso, parava um dia, 2 dias, ou uma manhã, num dia da semana, para ligar, para marcar visitas para a próxima semana. E eu tinha uma meta de visita presencial que eu tinha comigo, 2 de manhã, 2 de tarde, era a minha meta na época, para eu poder ter o maior sucesso em conversão. Então, essa questão do vendedor gerir o seu tempo é muito importante. E se nós olhar o nosso dia a dia, das 8 às 6, enquanto a gente está na empresa, a gente não aproveita todo o tempo como deve. Por quê? Os vendedores eles têm uma característica comum no mundo todo. A grande maioria é desorganizado. Eles são meio avoados, são brincalhões, né? São expansivos demais. Gostam de Aqueles que conversar. conseguem aliar isso à gestão do tempo e ao mínimo de organização possível é os que mais têm resultado hoje em dia. Isso aqui é um exemplo? CRM. Olha que briga que é para as equipes preencher CRM, manter em dia e tal. O vendedor não gosta dessa parte burocrática. Mas quando ele aprender que isso é uma ferramenta essencial para o negócio dele, e que isso é um mecanismo que vai levar ele a conquistar os seus objetivos pessoais, inclusive, ele vai começar a olhar de outra forma. Teve uma vez, Jane, acho que foi lá no Unimed Vale dos Sinos, que eu fiz. Lá na loja de vendas, eu construí uma árvore, pintei uma árvore numa parede na loja de vendas, onde só entrava vendedor. E nessa árvore, eu coloquei o nomezinho de cada um deles, em cada galho, e coloquei os sonhos e objetivos materializados em imagens de cada um deles. Um era para viajar para a Grécia, botei uma imagem da Grécia, outro era um apartamento novo, outra. Cada vez que eles chegavam ali, e embaixo dessa árvore, embaixo de cada nomezinho, eu botava o ranking de cada um. Eles tinham que entender que eles tinham que estar bem, que eles tinham que estar em cima para buscar aquele sonho, não só porque eu estava cobrando ou porque a empresa estava cobrando. Aquela era uma maneira de ele conseguir o objetivo dele. Então, de forma muito lúdica, parecia para a escola, mas funcionava muito isso. Então, assim, tudo com gestão do tempo. As pessoas precisam se organizar para poder ter o resultado esperado. Senão, a gente não vai conseguir ter um número que a empresa espera e que eu espero como profissional também. Não, eu acho a questão da organização realmente, e para mim também é um calcanhar de Aquiles, porque realmente tu tem que ter aquela mínimo de prospecção. Não tem, se tu não semear, tu não vai colher. Então, a questão da prospecção, sim, a gente pode ajudar. Sempre tem no CRM, que tu falou ali do CRM, né? O CRM tem que ser alimentado, isso é uma coisa que eu bato bastante a tecla. Acho que todo gestor faz isso. CRM tem que estar assim, tem que colocar detalhes, né? A gente, outro dia, foi visitar uma empresa e ele colocou um detalhe muito importante. Ele falou 2 vezes sobre o filho. Então, mostrou que era um ponto importante o filho. Ele tinha uma situação específica e falou 2 vezes do filho. E falou do filho que vai a Porto Alegre. Então, opa! E aí, a gente coloca no CRM, porque a gente não fez a venda esse ano, mas o ano que vem, quando eu voltar lá e vou dizer, oi, pro gestor, eu vou pedir do filho, né? Como é que tá teu filho? Né? Ou que, enfim, aí a gente entra, né? Time de futebol, comida, viagens, um monte de assuntos que a gente pode abordar. Então, o CRM, né? Puxando o gancho, que a gente sempre tem que falar do CRM, que é o coração, é o que organiza, né? Nós somos muito coração, mas é que organiza
tudo para nós é o CRM e não tem que ser alimentado, tem que ter na rotina, né, final do dia. Eu deixo a sexta-feira, concordo contigo, na sexta-feira de tarde é o ócio criativo, praticamente, né, e eu deixo para organizar isso aí, CRM, para fazer proposta, para ver o que ficou faltando, para dar aquela alinhada e fechamento. Eu converso com a equipe toda segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã, às 9 horas, é sagrado. Todo mundo na sala. E o que a gente vai fazer essa semana? Qual que é o plano para dominar o mundo essa semana? A gente isso tem aí. um quadro do Pink do cérebro lá na sala, justamente porque a gente quer dominar o mundo, né? No mínimo, dominar o mundo. Então, toda segunda-feira, a gente traz todo mundo que é comercial, que é vendas, né? E suporte à equipe. Justamente, tá, e essa semana, quais são as empresas que estão no nosso radar? O que a gente vai fazer? E na sexta a gente faz esse fechamento, então, né? Mais descontraído, sim. Mas na sexta a gente deixa justamente para fazer essa organização. Sexta de manhã ainda já dá para usar, né? Ainda acontece alguma venda, mas sexta de tarde o foco é final de semana. Mais difícil, né? Muito. A não ser que seja dia 31, né? Aí dia 31. Hoje a gente está gravando aqui dia 1º de junho, então ontem foi o ápice, hoje a gente está no primeiro dia mais calmo do mês, né? Que é o dia 1º, começando tudo de novo, porque vendedor equipe de vendas tem que começar todo dia e todo mês vira e a gente zera, né? Todo mês a gente zera e todo mês a gente tem que mostrar que a gente está aqui, a gente tem meta. Eu acho a equipe que fica mais exposta é a equipe de vendas, porque tu tem uma meta, é muito mais visível o teu desempenho, né? Tua produtividade, vou chamar assim, desempenho tá passado, do que as demais áreas. Eu acho assim, é muito expositivo. Então, e a gente zera todo mês, né? É um Tempo emprego todo. novo, né? Eles começam um emprego novo todo mês. E você já deve ter escutado, vendedor não tem passado. Vendedor não tem passado, vendedor não tem passado. Como que não tem passado, gente? Claro que tem Não. passado. O vendedor me ajudou muito. Vai ter passado, sim. É óbvio que é um discurso muito antigo essa questão de não ter passado, mas poxa, o nosso desafio como gestão também é perante os nossos pares na instituição. As outras áreas precisam entender que nós precisamos desse apoio, desse suporte, nós que eu digo área de mercado, comercial, enfim, porque nós somos o primeiro contato do nosso futuro cliente dentro da empresa. Então, a gente tem alguns desafios aqui, inclusive, de fazer com que as áreas entendam isso, né? Porque quando a gente começa a crescer muito como empresa, a parte mais falha que é a comunicação, né? Começa cada um a olhar para o seu pedaço e às vezes se perde algum processo no meio do caminho. Então a gente precisa entender que esse time de vendas que está todo dia, faça chuva, faça sol na rua, precisa de suporte, precisa de apoio e todo mês eles começam um emprego novo, né? Eu acho que isso tem que estar muito claro para todo mundo, né? Muito. Tem várias perguntas, né? Mas questão de horário, a gente vai, né, fazer uma última pergunta, que essa Tá. deixei por último, né? Foi um vendedor também que fez a pergunta. Tem mais umas 3 aqui que precisariam ser feitas, que são bem legais, mas a gente faz em outro momento. Uma dica infalível para um vendedor. Não sei em que área aqui, mas fica a dica infalível. Dica infalível, gente, a gente está numa eterna disputa, né? Que eu falo, o ser humano, desde que nasceu, ele ganhou uma corrida. Desde que nasceu, ele ganhou uma corrida. Então, e a gente vem para o mundo com o propósito de fazer, de deixar uma marca, de trazer o bem para as pessoas. E aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo, o gostar de pessoas faz muito sentido para a nossa profissão. Então, assim, uma dica que eu dou, se você gosta de pessoas, gosta de atender, de trabalhar com pessoas, de servir, cara, só vai ser feliz. Seja feliz aonde você está, é uma dica muito importante, sempre busca a felicidade, porque se você não está bem, você vai receber não o dia todo, a semana toda, você não vai estar legal naquilo que você está fazendo. Então, seja feliz, busque a felicidade, você vai passar a ver que aquilo que você vende, você não está vendendo, você está fazendo amigos. Eu cansei de visitar pessoas e clientes que se tornaram clientes depois e que ficaram meus amigos de tanto tempo que a gente se relacionou, tanto não que eles me disseram, e a gente acabou
criando uma relação de amizade, uma relação de cumplicidade. Fiz muitos amigos dessa forma. E eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para os vendedores, é isso. Antes de ir lá vender o seu produto, vai lá e faça um amigo. Vai lá e tenta te apresentar e conhecer aquela pessoa, se realmente aquilo que você está oferecendo para ela faz sentido na vida dela. Não só porque você tem uma meta para atingir, mas vê se o teu produto faz sentido naquele momento para aquele cliente. E você vai perceber que você vai sair de lá uma outra pessoa, se relacionando, e essa pessoa, se porventura vier te comprar, que é o grande objetivo, ela vai te apresentar para outras 2, 3, 4 pessoas. Então a dica que eu dou é isso: seja feliz, busque fazer amigos, porque a venda ela vai ser uma consequência. É verdade, agora tu falou ali, relacionamento, olha, ouviu quantos nãos para criar amizade, né? E quando a gente vende, às vezes tu conhece a pessoa, é só aquele momento. Passa o cliente para pós-vendas, tu nunca encerra o contato, né? Porque fica, né? Tu fez a venda, tu ajudou aquela conquista. Mas quando tu ouve muitos nãos, né? Aí o ano que vem, oi, sou eu aqui de novo, né? É muito engraçado. Você quer uma dica que eu vou deixar para sua equipe aí? E aí você pode replicar para todo mundo que está nos assistindo? A cada não que eu recebo, que eu instigo o meu time aqui, que eles recebem não, como em qualquer lugar, né? Mas a cada visita que eles fazem presencialmente, e eles vão lá e apresentam primeiro a eles, quem são eles, e depois ao serviço ou produto que eles representam, eles saem de lá com uma missão, e eu dou essa missão para eles. Você já, agora com a rede social, né? Você já adicionou esse seu lead, esse seu prospect na rede social sua profissional? Adiciona ele, vai lá e convida ele. Adiciona a empresa dele no seu... Segue ele. Começa a seguir essas pessoas e criar o teu network, aumentar a tua imagem em relação à praça de mercado que você atua e começa a fomentar isso. Você vai perceber hábitos das pessoas à medida que você começa a segui-las nas redes sociais. E eu não sigo só quem são os meus amigos, eu sigo quem não me comprou. E isso começa, né? principalmente, isso começa a reverter numa educação para o vendedor, porque ele começa a entender de uma outra forma como aquele não que eu recebi naquele momento pode se tornar um sim ali na frente, conhecendo hábitos, o que a pessoa posta, o que ela gosta, onde ela frequenta. Então a venda ela é isso, sabe? Ela é relacionamento, gente. A gente sabe, eu respeito muito e-commerce, eu acho que é uma tendência, a gente tem que ter também, mas vai ter negócio que vai ser olho no olho e é na confiança, né? Então, dependendo da região, muito mais ainda, né? Muito mais forte isso. Então, a gente precisa trabalhar as duas frentes sempre. É a venda consultiva, ela não deixa de existir. Outro dia, eu fui comprar o meu Apple e eu achei bem interessante, né? Ele me perguntou se eu já tinha escolhido o produto e o pedido foi automatizado. Mas o depois ele veio realmente consultivo, se eu já tinha identidade da Apple, veio fazer toda essa parte de como se fosse uma implantação, que a gente chama, né? A venda, a parte eu acho que vai ser é automatizada, tem que ser e melhora, é a parte da venda, tirar o pedido. Mas o consultivo, seja um vendedor ou quem for, ele é muito importante. Eu não entendo que ele vai deixar de existir. Ele vai mudar o papel dele. Mesmo com o e-commerce, né? Que aqui eu sou gestora de e-commerce e eu percebo muito isso. Que o cliente, ele quer muita ajuda para escolher, né? Depois que ele escolheu, ele quer comprar sozinho. O que é o comprar sozinho? Ele sabe os dados dele, ele quer preencher o contrato. O contrato que eu digo assim, os dados pessoais, né? Ele já sabe o produto que ele quer, então ele faz isso para não ter que ficar passando documento, né? Tem os que ainda procuram alguém para preencher, mas é essa parte que, principalmente o e-commerce hoje, pelo menos em plano de saúde, ele casa muito bem. E esse é um assunto, né, de e-commerce com vendedor que já daria um bate-papo super aquecido. Já dá uma pauta longa aí, né? Nossa, é verdade. Isso é um bate-papo e isso, quem faz um bom atendimento, quem entrega, faz um bom atendimento, ele não está tão preocupado assim. O e-commerce, ele capta justamente essas searas onde o atendimento das empresas, de um vendedor, enfim, no nicho, ela não é boa. Então, o cliente, ele entra assim, bom, antes de ser atendido, isso acontece muito, eu vivo isso o tempo todo. Antes de ser mal atendido aqui, eu vou comprar sozinho aqui, pronto. Né? Porque tem muito vendedor que tu vai lá pedir uma cotação, pedir uma ajuda,
acha que o cliente está fazendo, ele está fazendo um favor para o cliente, né? Né? Troca o papel ali. Então, o e-commerce, eu acho que ele entra muito bem ali. Mas, como eu falei, isso é um assunto, dá para ficar aqui. Nossa, é muito polêmico. Quando chama o pessoal de vendas para falar de e-commerce, é polêmica, é treta, nossa, é cabo de guerra, que é bem legal também. Mas é inevitável, a gente vai ter que conviver junto, eu acho que é uma tendência, enfim, né? Isso é bacana. Jenny. Muito obrigada, Leno, de coração. Ai, foi muito bom. Passa muito rápido, é muito legal fazer essas trocas, né? Acho que foi muito válido. Realmente, nosso muitíssimo obrigada. Eu que te agradeço de novo pelo convite, fico à disposição para próximos temas, próximos bate-papo, quando eu estiver aí no Sul. Eu acho que eu vou daqui uns dias aí, eu quero visitar vocês de novo, eu adoro ver o pessoal de venda, aquela coisa no dia a dia, eu acho que é super importante a gente estar trocando sempre, né? Agradeço todo o teu time da E360 também, tu sabe que eu sou fã dessa empresa, aí sempre que precisar vou estar à disposição de vocês, e você tem meu número, né? Quando precisar qualquer coisa, pode me chamar. Leno, muito obrigada. Vamos lá, que hoje é dia 1º, né? Dia de correr atrás, que tem Começamos um emprego novo. Começamos. Hoje a gente está começando um emprego novo, então vamos lá correr atrás do nosso resultado. Então, Leno, muito obrigada. Beijão. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.